Cadê você? Ok. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, me deixa saber quem estiver entrando aí, se tá todo mundo ok, se tá dando para me ouvir direitinho. E a primeira coisa que eu queria pedir era realmente desculpa a vocês. Nós tentamos usar uma ferramenta nova, para fazer essa transmissão de uma maneira mais ampla e, infelizmente, não funcionou. Então, queria agradecer, estou vendo a Perla aí, obrigada, Perla, obrigada pelo suporte, tá aqui, firme e forte. Bruno, Marlene, obrigada, gente. Vamos entrando, dá aí um like, por favor, compartilhem essa live com as pessoas que possam realmente usufruir dela, né? Nós vamos falar hoje sobre culpa. Como superar a culpa para conseguir prosperar na vida, para conseguir continuar a viver. E o primeiro exemplo que eu trago de culpa é o meu próprio exemplo. Eu fiquei longe dos meus filhos por muitos anos, por mais de 5 anos. E nos primeiros 3 anos que eu estava separada dos meus filhos, eu vivia muita culpa, muita tristeza, muita dor. Então, enquanto eu não consegui tirar a culpa das costas, trazer para a consciência a responsabilidade dos meus atos e tomar uma ação, eu continuei sofrendo. Então, gente, como superar a culpa? A culpa, ela não pode realmente existir. A culpa tem que ser superada como? Através da consciência. Através da consciência de que você errou, sim, mas que você se arrependeu. E o que é que eu faço com esse arrependimento, Simone? Só o arrependimento por si só vai adiantar? Não, não vai adiantar. Você tem que sair da culpa, tomar consciência das suas ações, trazer o arrependimento para a sua vida e tomar uma ação. Então, eu queria dar um exemplo de um pai e um filho. Esse senhor, ele esteve no meu treinamento, ele é um jovem senhor de quase 60 anos, e ele tinha me contado que ele havia brigado com o filho há 3 anos antes. E nessa briga houve uma agressão física, onde ele deu uma bofetada no rosto do filho. O filho, na época, tinha 16 anos, e esse menino depois começou a usar drogas, começou a ficar rebelde, rebelar-se, não contra o pai. Ele parou de conversar com o pai e começou a se rebelar contra a mãe. Porque, no ponto de vista dele, ele acreditava que a mãe não tinha defendido ele. E essa história foi rendendo. Depois de 2 anos, eles voltaram a conviver, mas sem nenhuma proximidade. Esse senhor teve um curso comigo há 1 ano atrás, e durante o curso, ele conseguiu tirar a culpa dos ombros e trouxe a consciência dele, o arrependimento. Arrependimento de quê? Do ato de violência contra o filho. Porque quando ele perdeu realmente a noção e agrediu o filho fisicamente, ele não foi forte, ele foi fraco. E quando ele, depois de passar pelo treinamento, ele trouxe a própria consciência de que ele estava errado e que ele tinha que pedir o perdão ao filho, ele saiu do estado de culpa. Ele trouxe a consciência, a responsabilidade que, sim, ele é meu filho, mas o erro foi meu. Eu, apesar das circunstâncias, apesar da discussão, eu não deveria ter agredido um rapaz de 16 anos com um tapa no rosto. Então, ele saiu da culpa e trouxe para a vida dele a consciência e trouxe para a vida dele o arrependimento. Simone, você pode me perguntar, só isso bastou? Não. O que bastou, gente, é a ação. O que você faz na sequência? Quando você traz a responsabilidade na sua vida. Então, ele chegou, durante o curso, ele já mandou uma mensagem para o filho dele, dizendo quanto amava e que queria conversar com o filho. A reação do filho foi a mais óbvia, né? Dizendo, nossa, o que aconteceu, pai? Você está com algum problema? Já mostrou essa preocupação, que apesar de todos os problemas que uma família tem,
existe o amor e a conexão. E quando ele chegou em casa, ele conversou com o filho, ele disse ao filho, me perdoe, eu realmente errei, eu fui fraco, eu fui violento. E o filho disse a ele, nossa, pai, mas isso já tem 3 anos, eu já esqueci. Ele falou, ainda que você tenha esquecido, meu filho, eu quero te pedir perdão pela minha fraqueza, pelo meu erro. Esse pai e esse filho hoje, eles trabalham juntos, estão prosperando na empresa e têm um relacionamento lindíssimo. Então, gente, errar, todos nós erramos o tempo todo. Mas arrastar culpa, ficar sofrendo nessa lama dessa culpa, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Casamento. Quantos casamentos existem uma traição? E existe uma traição e às vezes existe muita violência verbal, muito abuso emocional, mas muitos casais deixam passar, não se separam e depois de um tempo voltam a se relacionar bem. Entretanto, a pessoa que traiu carrega uma culpa. E a pessoa que foi traída carrega também uma mágoa. E fala, poxa, o que aconteceu? Por que ele não é capaz de conversar comigo sobre isso? Então, as pessoas tendem a cometerem, às vezes, erros, deslizes e machucar o outro, mas ao invés de realmente colocar as cartas na mesa, eles continuam nesse sofrimento, vão levando tudo em banho-maria e depois um fica com sentimento de culpa e o outro fica com aquele sentimento de por que ele realmente não vem conversar comigo. E fica sempre inconscientemente com medo de acontecerem novas traições ou de realmente não ficam confortáveis mais naquele relacionamento. Eu já tive casais que chegaram, casais que tinham 10 anos de relacionamento, casados, com muitos problemas, chegaram aos treinamentos despedaçados. Inclusive, nós tivemos um casal que chegou separado, eles estavam ainda vivendo na mesma casa. E durante um treinamento, durante passar ali 2 dias imersos com muitas ferramentas novas, com muito conhecimento novo, o que aconteceu com esse casal? Eles tiveram a consciência da culpa, cancelou, tirou a culpa da vida. O casal, o homem que tinha realmente traído, ele eliminou a culpa, porque ele trouxe a consciência ao erro. E da consciência ele se arrependeu. Qual foi a ação? Foi realmente aqui, gente. Consciência, arrependimento. Qual é a ação que você toma? E a ação desse homem foi realmente ter uma conversa muito longa com a esposa. Eles passaram o horário de almoço, atrasaram do horário de almoço para voltar para o treinamento, quase 2 horas, ficaram conversando e um tirando a culpa, colocando as cartas na mesa, e o outro realmente falando tudo aquilo que sentia, que sufocava, tudo que dava medo. E, de novo, gente, quando você se permite ser vulnerável, quando você mostra as suas fraquezas ao outro, você realmente se fortalece. Quando a gente não se mostra vulnerável, quando a gente não mostra as nossas fraquezas ao outro, de certa forma a gente coloca um muro. A gente não permite que o outro também possa ter suas fraquezas. E é por isso que os relacionamentos ficam se chocando ao invés de prosperar. Um outro exemplo. Trabalho. Quantas sociedades deram errado e normalmente um fica colocando a culpa no outro? Quebrou por causa da irresponsabilidade do outro, quebrou porque o outro me roubou, quebrou porque realmente o outro não sabia fazer a parte dele na sociedade. Quando no trabalho, na sociedade, relação de patrão e empregado ou de sócios, você mais uma vez sai da culpa, elimina a sua culpa e traz à consciência a sua responsabilidade. E fala o seguinte: eu errei, eu quebrei, mas agora eu vou tratar a minha empresa, ou a minha nova empresa, ou o meu novo trabalho, com mais respeito. Eu vou estar mais presente na empresa.
Eu vou selecionar melhor as pessoas com as quais eu faço a sociedade. Eu vou entender as minhas fraquezas. Vou fazer contratos melhores. E a partir desse momento, quando você se permite sair da culpa, trazer à consciência as suas fraquezas como empresário, como empresária, e realmente consegue se arrepender dos seus erros e busca conhecimento, como que eu vou ser um melhor empresário? Só vou tentar de novo? Não. O que eu não sei fazer, se eu não sei de contabilidade, eu tenho que buscar contabilidade. Se eu estou nos Estados Unidos e eu não sei falar inglês, eu tenho que melhorar o meu inglês. Ou se o meu contrato é com gente que fala o espanhol, eu tenho que melhorar o meu espanhol. Qual que é o meu problema? É customer services? Eu não sei realmente atender bem o meu cliente? Quantos cursos, quantos treinamentos estão aí disponíveis online? Por que uma pessoa às vezes quebra e nunca mais sai do lugar? Fica com a culpa, fica aqui com a culpa por 1 ano, 2 anos, 10 anos, remoendo aquela dor do passado porque falhou. Então, quando a pessoa sai da culpa e traz a clareza, a vida dela, o arrependimento, a consciência, a responsabilidade é minha, eu agora vou fazer de novo, vou fazer muito melhor. Então, é essa ação. Qual ação você vai tomar? E eu acho que o mais difícil de todos, gente, é o perdão a si mesmo. O perdão a si mesmo, muitas vezes a gente recebe até o perdão do divino, que indiferente da religião, da conexão que a gente acredita espiritual. Os outros que estão à nossa volta nos perdoam, e às vezes a gente fica carregando realmente aquela mágoa, aquela dor. E eu queria contar a história de uma cliente minha, uma das minhas clientes, uma jovem muito bonita, com menos de 30 anos. Ela disse: Simone, eu por mais de 5 anos usei droga, me prostituí, o meu filho eu não dava muita atenção para ele, ficava sempre na mão de babysitter ou de creches. E eu tinha um casamento onde eu era infiel, grosseira com meu marido, a gente se separou, o meu filho ficou no Brasil com a minha mãe, e ela contava isso já depois de quase 3 anos que ela tinha saído dessa vida. Quando ela veio fazer um processo de coach, ela estava realmente falando comigo que da pessoa que ela era no passado. O que ela me contava era sobre a culpa dela, porque ela já não mais se prostituía, ela já tinha uma empresa aqui de limpeza com várias meninas trabalhando para ela, ela já estava casada novamente, já era uma pessoa muito caseira no momento, e ela realmente já tinha trazido filho para cá, para viver com ela aqui nos Estados Unidos, e ela estava bem, ela poderia estar prosperando. Só que o fantasma, a culpa que essa menina carregava dos 5 anos que ela passou se prostituindo, se drogando e deixando o filho longe, e do casamento, que ela sabia que ela tinha sido casada com um bom homem, e ela tinha traído, e tinha sido agressiva, ela não conseguia andar, ela ficava agarrada nessa lama da culpa. Depois de um processo de coach, essa menina realmente conseguiu se libertar, gente. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas se libertar aqui da culpa. Ela trouxe consciência à vida dela e o arrependimento à vida dela. E qual que foi a ação que ela trouxe? Ela realmente conseguiu se libertar disso. O marido atual nem sabia do passado dela e ela conseguiu, através da verdade, primeiro, tirar a culpa dos ombros, trazer para a consciência o seu arrependimento daquilo que você realmente errou, e depois a ação. E a ação dela foi sentar e ter a coragem de contar para o marido atual o passado dela. E o filho era muito novo para entender, é muito novo ainda para entender tudo isso. É uma criança de 8, 9 anos agora. Mas o relacionamento, que ela teve coragem de olhar no olho do filho dela e falar: me perdoe. Me perdoe pelo tempo que eu fiquei longe de você, me perdoe se eu realmente não fui uma mãe presente. Então, isso é que é o importante, gente. São esses passos, esse ciclo.
Sai da culpa, esquece a culpa. Traz à sua consciência o que você errou. Se arrependa e tenha uma ação. E eu queria dar um exemplo dos copos. Imagina se você quebrou um copo. Quando você quebra um copo, o vidro se espedaça, certo? E como que você vai fazer? Esse copo já foi. Mas se você tem consciência de que você quebrou esse copo por falta de cuidado, você realmente vai começar a tratar os outros copos da sua vida com mais zelo, com mais delicadeza, com mais respeito, sabendo que quebra. E aí você pode realmente manter esses copos por muitos e muitos e muitos anos intactos na sua vida, sem quebrar mais nenhum copo. Então, o copo quebrado é a culpa, que não vai adiantar nada na sua vida. Traga para sua consciência o arrependimento e trate os copos novos com muito mais carinho, com mais respeito, e principalmente o seu copo. O seu copo, se você é um copo, se você fosse um copo e tivesse todo despedaçado, tenha compaixão por você mesma, tenha compaixão por você mesmo. Traga a sua consciência, faça uma lista dos erros que você cometeu e na frente dessa lista coloque o porquê, os seus sentimentos, os seus pensamentos naquele momento e o que você vai fazer a partir de agora. Que você está tirando a culpa das suas costas e trazendo à consciência realmente o seu arrependimento e fazendo uma ação, declarando o que você vai fazer a partir de agora para você mesmo, para você mesma. Em todas as áreas da sua vida. Quando você se libertar da culpa, tiver essa clareza mental, se arrepender e cuidar com mais cuidado de todas as áreas da sua vida, eu te garanto, por experiência própria, se livrar da culpa é se libertar. É sair realmente de um estado de dor, de amargura, de tristeza e ir para um outro estado de alegria, de prosperidade, de abundância consciente. Então, cuide muito bem do seu copo interior, cuide muito bem dos copos que você tem à mão e se permita realmente a ter uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, de abundância. Permita-se ir muito, muito além. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para compartilhar, para curtir. Muito obrigada a todo mundo que está aí comigo. É muito importante vocês estarem aqui. Eu estarei aqui toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui nos Estados Unidos. 20 horas, o horário aí no Brasil, o horário de Brasília. Tenho recebido muitas mensagens com perguntas e sugestões das lives. Então, mandem pra gente as suas sugestões, de que vocês querem ouvir, sobre que tema vocês querem que a gente fale aqui um pouquinho. Será uma alegria estar com vocês. A minha página é www.simonesalgado.com. Visite meu blog, tem muita coisa bacana lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tem muito conteúdo legal. E no YouTube, toda semana tem vídeo novo. Tem um webinário fantástico do Recomeço, Despertar a Consciência. Então, eu te convido e te agradeço desde já a me curtir, a compartilhar esse vídeo, a realmente assinar no canal do YouTube. E eu vou ter uma surpresa para vocês no canal do YouTube. Assinem lá e curta a minha página Simone Salgado Coach. Um beijo grande no coração de vocês e até a próxima.